João 16:32 diz assim: Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, para nós falarmos um pouquinho sobre João, capítulo de número 16, nós temos que voltar alguns capítulos, porque quando você lê a narrativa da história de Jesus, e quando eu falo narrativa, eu estou falando de uma vida. Então, os evangelhos, eles vão descrever parte da vida de Jesus. O que é a Bíblia, se não um resumo? A Bíblia não é um livro que é completo e no que diz respeito a tudo aquilo que Jesus falou e a tudo aquilo que Jesus fez. Existem muitas coisas que Jesus falou, muitas coisas que Jesus fez, que não foram escritas no livro que você e eu conhecemos como Bíblia Sagrada. Então, nessa totalidade, não existe tudo do Cristo, mas a vida do Cristo, quando se é descrita, chama-se de narrativa. E o que eu gosto das narrativas é o processo de construção. O processo de construção de Jesus se relacionando com alguém, de Jesus ensinando alguém, de Jesus ensinando uma multidão, de Jesus colocando uma tese. Então, todo esse processo construtivo da narrativa me chama muita atenção, pois não podemos ler a Bíblia de modo isolado, não podemos ler a Bíblia com um versículo isolado. A Bíblia não é uma cartinha que você vai tirar um versículo do dia e colocar ali. Não é assim que se lê a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida em totalidade, como escreveu o profeta Isaías. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tá certo que existem versículos que vão chamar a sua atenção. Você pode até postar e não existe problema nenhum com isso. O que eu quero dizer é a questão do isolado. Não podemos ler isolado, porque a Bíblia se completa. O que está no novo se completa no velho, o que está no velho se completa no novo. Nem sempre um versículo que você está lendo naquele capítulo, ele terá o seu desfecho, ou até mesmo o seu início, o seu sentido, a sua essência, naquele capítulo, naquele livro. Você vai conseguir aprender um pouco mais, lendo outros livros da Bíblia, outros capítulos da Bíblia, outros versículos da Bíblia, que também vão falar daquele assunto. Logo, quando nós lemos João 16, eu não posso lê-lo isolado. Para entender por que é que Jesus vira para aqueles discípulos e diz para aqueles discípulos a recomendação do ânimo. Por que é que Jesus recomendou ânimo para aqueles apóstolos? Então eu preciso de voltar a alguns capítulos no livro de João para entender, e tudo começa no capítulo de número 13, pois lá no capítulo de número 13, nós vamos ver que Jesus, ele manda os discípulos para poder preparar a ceia, e nós sabemos que ceia é lugar de comunhão, é lugar de mesa, é lugar de partilha, é lugar de olho no olho, é lugar do nivelamento, é o lugar de estar na presença do Cristo. Logo, ceia é sinônimo de festa, e Jesus está preparando uma ceia antes da festa judaica Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica adaptada que entrou para o cristianismo. Então nós chamamos de festa judaica cristã, mas se originou com os judeus. O primeiro indício, o primeiro relato da Páscoa é em Êxodo, quando Deus vai libertar o povo de Israel do Egito. E nós vamos ver que Deus passa algumas recomendações a Moisés, e a Páscoa tem um sentido de libertação, a Páscoa tem um sentido de perdão, a Páscoa tem um sentido também, eu carrego o sentido de sacrifício. Um inocente tem que morrer para que outro possa viver ou possa ser livre. A ideia da Páscoa é isso. Logo, celebrar a Páscoa em Israel é festa, é alegria, é momento festivo, é comunhão. Então perceba, dois momentos comemorativos, Páscoa e ceia. Só que quando você olha para o Cristo, o bendito do Cristo, ele não é previsível. Cristo é imprevisível.
E quando nós falamos sobre ser previsível, eu estou querendo dizer que você consegue mapear a pessoa, uma pessoa previsível. Você sabe o que ela pensa, você sabe como ela vai agir nas circunstâncias, porque ela é previsível. Você sabe cada passo dela, cada fala, em cada circunstância, em cada momento, porque é previsível. Jesus não é assim. Quando você acha que Jesus vai fazer o A, ele faz o B. E quando você acha que ele faz o B, ele vai fazer o C, vai fazer o D. Quando você acha que Jesus ele vai tomar uma atitude falando determinada coisa, Jesus não fala aquela determinada coisa, ele surpreende, ele fala outra coisa. E existe atitudes do Cristo que causa espanto, euforia. E é justamente isso que acontece. Então, no capítulo de número 13, o que era para ser uma festa, Jesus, que não é previsível, começa a provocar espantos, desconfigurando o momento da festa. Então, no capítulo de número 13, nós vamos ter o primeiro espanto de Jesus, porque Jesus não é previsível. Então, naquela festa, onde todo mundo deveria sentar, e eles bebiam vinho ali adoidado, deveriam celebrar, comer e beber o vinho, estar alegre, jogar papo fora, conversar com Jesus. Então, tenta imaginar, Deus está encarnado, Emmanuel está aqui, Jesus está conosco, Ele é o Messias, o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Nós vamos comer com o cara, nós vamos sentar com o cara, pensa na alegria. Mas de repente esse Cristo que não é previsível, em silêncio, ele levanta, ele tira a capa, ele pega uma toalha, ele enche uma bacia com água, ele dobra o joelho dele e ele começa a lavar os pés dos apóstolos. E isso causa espanto. E por que causa espanto? Causa espanto porque a função de lavar o pé de alguém dentro de um recinto era do servo menor, do menor servo, o ínfimo, aquele que era menosprezado, desprezado, jogado de escanteio. O menor servo lavava os pés dos visitantes naquele recinto. Então Jesus, ele se coloca na condição de menor para lavar os pés, e isso causa um furdúncio, um alvoroço, ao ponto de quando Jesus chega no pé do Pedro, que deveria ser muito bonito, o pé do Pedro, pescador e etc. Quando Jesus chega no pé do Pedro, aí nós vamos ver que o Pedro olha para ele e fala assim: não, em mim não, o Senhor não vai fazer isso comigo não. E Jesus diz para ele: como assim? Pois se eu não fizer, você não tem parte comigo. Veja bem, a intenção de Pedro não é ruim, é boa, porque todo mundo está no alvoroço ali. Todo mundo está ali naquele alvoroço, e Pedro então, ele fala para tentar colocar Jesus como Deus na condição dele. Você é Deus, deixa que eu faço isso. Tenta imaginar, irmãos, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa que ocupa um cargo de pastor hoje dessa comunidade cristã, e vocês não deixam eu fazer determinadas coisas. Se eu começar a colocar cadeira aqui, vocês dizem assim para mim: pastor, deixa que eu faço isso, não precisa fazer isso não. Hoje mesmo eu fui resolver um problema do salão dos adolescentes, o pastor Celso virou para mim: não era para você ter ido para a delegacia, era para a gente ter ido. Como assim? Não era para eu ter ido? Então, se eu, que nada sou, vocês querem evitar de que eu faça alguma coisa, tenta imaginar o Cristo Deus encarnado. Pedro não errou. Pedro queria colocar Jesus no lugar dele. Você é Deus, mas Jesus sempre tem propósito. Jesus não trabalha com acaso. Jesus ele vai trabalhar com propósito, vai trabalhar de propósito. Jesus ensina a Pedro, existe um ensinamento. Quem sabe Jesus está querendo ensinar ali que o evangelho dele, o reino dele, diz respeito a serviço, diz respeito a auxílio, diz respeito à concepção errada, quer dizer, desvirtuada em relação ao mundo. Enquanto ao mundo, para ser grande, você tem que passar por cima de todo mundo. No reino dele, para ser grande, você tem que servir todo mundo. É diferente, é contramão, é outra rota. Então, talvez, é isso aí que Jesus está ensinando. Mas, enfim, Jesus terminou de lavar, ele se recompõe, coloca a bacia de lado, a toalha do lado, ele coloca a capa de novo, quem sabe Jesus senta lá na mesa. Mas aí tem um espanto de número 2, verso de número 21. Nós vamos ver que agora esse Jesus
Depois quem senta e eu fico imaginando a cena, Jesus sentado. E sabe quando você está carregando um peso dentro de você, um fardo, uma angústia, uma aflição, e toda hora você fica... E eu fico tentando imaginar Jesus carregando o fardo, chegando próximo da Páscoa, sabendo que é a ovelha pascual, ele vai ser o sacrifício. E quem sabe Jesus ali, então, naquela festa que agora causou um furdunço, um alvoroço, e Jesus senta, e quem sabe Jesus... E o suspiro de Jesus, então, chama a atenção dos outros, de repente Jesus solta uma outra bomba. Um de vocês vai me trair. Verso de número 21, de João 13. Tenta imaginar você ali. Como você ficaria? Se eu estivesse no lugar dos apóstolos, eu pensaria assim, mas Jesus deve estar ficando louco, como é que Jesus vem falar um negócio desse para a gente? Estou me sentindo ofendido. Eu estou ofendido porque eu deixei mulher, eu deixei casa, eu deixei filho, eu deixei emprego, eu deixei salário, eu deixei tudo para trás, eu deixei uma vida para trás para seguir esse camarada, porque eu acreditei que ele era o Messias, o Deus encarnado. Agora ele vai dizer para a gente que a gente vai trair ele, um de nós vai trair ele. Como assim? Se existem pessoas fiéis, somos nós. Como é que a gente vai trair esse camarada? Então Jesus solta uma bomba, e quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, a dúvida paira. E toda vez que você tem o direito da dúvida, você também tem como consequência a perturbação. Você fica inquieto. Vou te dar um exemplo. Quando o marido dá mancada e a mulher fica com dúvida do marido, ela fica perturbada, e ele também, por causa dela. Quando existe o direito da dúvida, se é dado o direito da dúvida, também você ganha como consequência a perturbação. Foi o que aconteceu naquele momento que deveria ser uma festa. Jesus diz, um de vocês vai me trair. E agora existe dúvida. Quem será? Será que serei eu? Será que será fulano, beltrano? Bem que se é crente, não vai falar, bem que eu falei, bem que eu duvidava de ciclano. Bem que eu não ia muito com a cara de Beltrano. Quando ele falava assim, eu já tinha as minhas suspeitas, ó, batata, Deus falou comigo. Crente falaria um negócio desse. Entretanto, os apóstolos agora, com o direito da dúvida, ficam perturbados. Tira-se a paz interior. É o que Cristo às vezes faz. E aí, então, nós temos um representante de sala. Toda sala tem um representante. A família também é assim. A gente sempre tem um representante de sala. E o representante da turma, o representante da sala dos apóstolos, Pedro. O mais afoito, o mais atirado, o colérico. Pedro, este Pedro resolve agora tomar a frente e ele diz assim, ó Senhor, é o seguinte, eu sei que os caras são tudo gente boa, eu concordo com o senhor escolheu a dedo, né? O senhor orou uma noite para escolher os caras, eu concordo com o senhor, mas eu vou te dizer uma coisa, ó, se eles traírem, fique tranquilo, que eu estou contigo, eu não vou trair não, sabe? É mais ou menos aquele negócio que a pessoa vai pedir emprego para você e fala assim, jamais eu vou colocar você no pau, confia em mim. É Pedro falando para Jesus. Conta comigo, eu estou junto, estou misturado com o Senhor, eu não vou trair o Senhor. Eles até podem trair, mas você sabe, né? O significado do meu nome significa pedra, né? Pedra é rocha inabalável, eu sou o cara inabalável, eu não vou te trair. Fique tranquilo com isso, Jesus. Aí, quem sabe Jesus tem aquele olhar de pai antigo? Jesus volta o olhar agora para Pedro, e um novo espanto acontece. Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, antes que o galo cante 2, você me nega 3. E aí os caras que estavam ali falaram, mano, se o Pedro vai negar, se Pedro vai negar, a gente então quer nada. Perto de Pedro,
Se Pedro vai dar mancada, imagina a gente. Novamente, eu acho que Pedro não está errado, porque Pedro está sentindo um climão. E sabe quando você é aquela pessoa que é bondosa, mas eu coloco entre aspas boba, sabe, tipo Pedro, que você quer consertar a situação que está acontecendo na família, e você quer passar o pano para um e passar o pano para outro, é Pedro. Aí Pedro novamente está ali falando, mas com o coração bondoso, porque ele quer tentar amenizar o climão que ficou entre os apóstolos e Jesus. Bem, não é bem assim que Jesus está querendo dizer, esse tipo de coisa. E aí Pedro fala o que quer, e acaba ouvindo o que não gostaria, pelo afoitismo, por se colocar como defensor e advogado de todos, sendo que ninguém pediu nada. Poderia ter deixado as coisas acontecerem naturalmente. Só que Jesus, ele sabe o que está fazendo. Então Jesus falou, lançou os espantos, porque não é previsível. E depois que Jesus faz isso, ele percebe que agora as pessoas, os apóstolos, eles estão meio que tristonhos. Então no capítulo de número 14, Jesus vem e começa a animar aquele povo. E ele diz assim, ó, o seguinte: continuam crendo em Deus o Pai, continuam crendo em mim. Para onde eu vou levar vocês também. Fique tranquilo, não se desespere. Continue a obra do meu Pai, a obra que eu iniciei aqui na terra. O reino do amor, o reino da esperança, o reino da fé. E outra, vocês terão um ajudador. Eu vou enviar um camarada que é igualzinho a mim. O outro Consolador, ele estará com vocês, consolando-vos, fazendo lembrar de tudo, vos fazendo lembrar de toda a verdade, porque ele é como eu, ele é igualzinho a mim, então não se preocupe, continue. Jesus anima. No capítulo de número 15, Jesus dá uma recomendação. Como vocês vão continuar a obra que eu estou começando? Eu gostaria muito que vocês continuassem ligados em mim, porque eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, e para vocês darem os frutos que é necessário dar para o reino do meu Pai, é necessário vocês estarem ligados em mim, porque a árvore que não dá fruto, o meu Pai, ele corta, porque não presta para nada, fica só ocupando espaço, respirando oxigênio, sentando na cadeira, porque não dá fruto esse tipo de gente, então meu Pai corta. Mas agora a árvore que dá fruto, o meu Pai vai podando, o meu Pai vai cuidando, para que ele dê muito mais fruto ainda. Aí chega no capítulo de número 16, e no capítulo de número 16, um novo espanto. Agora que o pessoal está esquecendo as coisas porque Jesus animou, elogiou, recomendou, deu força, consolou, agora um novo espanto. Então Jesus vira para eles e diz assim, só que eu tenho que falar um negócio, uma verdade para vocês. Vocês serão perseguidos, e muito. Vocês serão odiados, e muito. E está se aproximando o dia que eu vou embora. Tente imaginar você no lugar dos apóstolos. Caramba, mano, eu larguei tudo. Deixei tudo para trás. E agora eu estou aqui com o cara, arriscando a minha vida. O cara acabou de falar para mim que eu vou ser perseguido e odiado. E ainda falou que vai embora, vai me deixar sozinho na perseguição. Vai me deixar sozinho quando o ódio começar a crescer. É assim que funcionam as coisas com esse Cristo? Vai dizer para mim que se não fosse você no lugar dos apóstolos, você não pensaria isso. Eu pensaria. Eu pensaria. E não é pecado você pensar esse tipo de coisa. É intimidade. É verdade. Eu preciso do esclarecimento. Então Jesus causa um novo espanto, e além do espanto, dúvida. Você vai conferir isso no capítulo de número 16, no verso de número 16 e no verso de número 17. Os discípulos ficam perdidos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Falando aquilo, eles não estavam entendendo mais nada que Jesus ele estava falando ali. Jesus novamente percebe o desânimo. Então no verso de número 33, Jesus diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Tudo isso que eu estou falando que Jesus está fazendo, olha como é que é Jesus, vê se não merecia uns tapas de vez em quando. Ele diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deu para entender por que Jesus agora falou sobre o ânimo, recomendou o ânimo? Porque começa desde o capítulo de número 13, até chegar aqui. Agora eu estou entendendo por que Jesus recomenda. Porque quando alguém recomenda ânimo para o outro, é porque o outro, obviamente, não tem ânimo. E quando falamos de ânimo, estamos falando de vontade. Uma pessoa sem ânimo é uma pessoa sem vontade. No lugar da vontade, o que há? Preguiça. Vamos treinar? Ah, não, hoje não. Aí a pessoa até tenta abrir uma brecha para treinar. Aí se é homem, por exemplo, o camarada pergunta assim, mas o que é que vamos treinar hoje? Ah, é perna. Ah, não vou não. Não vou não. Não tem vontade. No lugar da vontade, o que se impera é a preguiça. Uma pessoa sem ânimo não tem vontade, uma pessoa sem vontade não consegue conquistar. Albert Einstein escreveu dizendo que existe algo mais forte do que a bomba nuclear: a vontade. É por isso que eu sempre falo essa frase aos irmãos e sempre a repito aqui: quem quer encontra o meio, e quem não quer não encontra uma desculpa. Quem quer encontra um meio, e quem não quer encontra uma desculpa. Quem quer encontra um meio, e quem não quer encontra uma desculpa. Se você tem vontade, você faz. Se você não tem vontade, você vai criar todas as desculpas possíveis para não fazer. Ânimo é sinônimo de vontade. Ânimo é sinônimo de força. Logo, uma pessoa que não tem ânimo é porque não tem mais força. Não consegue mais continuar, não consegue mais andar, não consegue mais prosseguir, não consegue mais empurrar, está sem força. Uma pessoa com ânimo é uma pessoa corajosa, uma pessoa sem ânimo é uma pessoa covarde, é uma pessoa estagnada, é uma pessoa parada. E quando nós olhamos para aqueles discípulos, Jesus recomenda ânimo para eles, porque depois de tudo que eles ouviram, e segundo as estimativas que eles tinham acerca do Cristo e ouviram tudo isso, eles perderam a força, eles perderam a vontade, eles perderam a coragem, eles perderam o ânimo. E quando eu falo de ânimo, isso me traz à memória alguns dos exemplos bíblicos dos heróis da fé que também perderam o ânimo. Por exemplo, falemos de Abraão. Abraão perdeu o ânimo porque a promessa demorou para se cumprir. A idade foi avançando e ele não tinha filhos. Como essa promessa vai se cumprir se a minha genética, se o meu corpo não é mais favorável para a procriação? Então desanima. Por isso também está escrito que a promessa demorada enfraquece o coração, escreveu meu amigo Salomão. A promessa demorada enfraquece o coração. Quando algo demora para acontecer, você perde a força, então você fica desanimado. José, que perdeu o ânimo porque era filho amado, agora se tornou um escravo, um objeto, uma mercadoria, foi caluniado, foi preso e era filho amado e perdeu o ânimo. Nós vamos encontrar Josué. Josué perdeu o ânimo porque ele percebeu que teria que substituir um dos maiores homens que já pisou na terra, Moisés. Não era uma tarefa fácil. Você ocupar o espaço que era de Moisés. Quem é que poderia ter uma coragem dessa? A audácia dessa, um calibre desse? Então ele fica desanimado, e esse é o verdadeiro sentimento. Nós trabalhamos com status, o capitalismo trabalha com status, e nós queremos esse status, mas quando falamos do reino de Deus, nenhum profeta na Bíblia quis ser profeta. Agora você pega o cristianismo da atualidade, todo mundo parece que enche o peito para falar que é pastor, para falar que é profeta. Moisés criou desculpa, Jeremias criou desculpa, Ezequiel tentou sair pela tangente. Todos os profetas, eles tentaram sair porque sabem da responsabilidade, que é carregar o nome do Senhor. O que eu estou pregando não é algo meu, não é algo da minha mente, eu não fui iluminado para isso, é a palavra de Deus inspirada para nós. E isso é um peso, e isso é um fardo, falar do que não é seu.
Isso é responsabilidade, por isso que Jesus disse que seríamos julgados pelo que nós falamos. O julgamento para mim será muito maior para você que não prega, porque estou aqui nessa responsabilidade. E Josué teve esse entendimento, então ele perdeu o ânimo. Gideão, que viveu muitos anos, 7 anos, plantando no lagar, porque Israel estava dominado pelos midianitas, perdeu o ânimo. Jefté, que teve que enfrentar os amorreus, teve que enfrentar os filisteus, Israel dominado, perdeu o ânimo. Elias, que perdeu o ânimo quando descobriu que Jezabel queria matá-lo e estava perseguindo ele. O servo de Eliseu, quando ele vê que vem um exército para prender Eliseu, e essa história muito me emociona, porque o servo de Eliseu está vindo um exército, ele está vendo aquele exército, e ele fica apavorado, ele perde o ânimo, ele perde a vontade, e Eliseu está tranquilo, está de boa. E aí então Eliseu ora: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja que maior é quem está conosco do que quem está com eles. E Deus abriu os olhos daquele servo e ele viu um monte de cavalo, de guerreiro, tudo com flecha de fogo, cheio de fogo, porque Deus está conosco. Então, se nós chegássemos em Jesus e perguntássemos para Jesus como é que ele conseguiu passar tudo aquilo que ele passou como Cordeiro Pascual, carregando o pecado do mundo, como é que ele conseguiu passar as perseguições, as afrontas, a calúnia até hoje? Jesus Cristo é vituperado, até hoje Jesus Cristo é jogado de escanteio. Como é que Jesus conseguiu passar tudo isso? Então ele diz no verso de número 32 de João 16: eis que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Você não está só. O Pai está com você. Se perguntássemos para todos os exemplos de todos esses homens que citei, de tantos outros que há na Bíblia, de tantos outros na história do cristianismo, se nós perguntássemos como é que você conseguiu levantar, acordar, ter cabeça para pregar à noite depois de passar um dia perturbado, como é que você consegue tudo isso? A resposta seria unânime: Deus está comigo! Deus está comigo! E se Deus está com você, isso tem que bastar. Essa é a melhor tradução de Salmo 23, verso de número 1. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. O correto não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O correto é o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Ou seja, tendo Deus eu tenho tudo. Estando com Deus eu estou com todos. Eu não preciso de mais nada. Deus é suficiente. A pergunta é: Deus é suficiente para você ou você precisa de algo mais? Você precisa de algo mais ou Deus é suficiente para você? Nós substituímos a Bíblia, a palavra, a pessoa de Deus, a comunhão com Deus, por tantos subterfúgios. Parece que Deus não é suficiente. Deus tem que ser suficiente. Deus tem que bastar, senão a nossa fé é infantil, é pequena, é ínfima. Então eu tenho orado para que Deus ele venha restaurar o nosso ânimo, irmão. Porque eu vou ser sincero para você. Tem dia que dá vontade de você sentar e parar, abandonar e sumir. Às vezes o peso é tão grande que carregamos na mente, nas emoções, as obrigações, os dilemas, problemas que não são nossos, que passam a ser nossos, ou problemas que não são nossos, que as pessoas jogam no nosso colo para a gente resolver. E a gente absorve. E tem dia que você fala: Deus, eu estou tão cansado, que vontade de morrer.
Mas morrer porque você não ama a vida? Não, eu amo a vida. Mas é porque parece que vai ser assim, vai continuar assim, essa correria, estresse, desaforo, dores de cabeça. Pessoas que não precisam arrumar confusão e arrumam. Pessoas que não precisam dar trabalho e dão. Porque tem coisas que tem que acontecer e tem outras que poderiam ser evitadas. E aí cai sobre o teu ombro. Então você desfalece, porque não dá para ser de ferro. Não dá para ser de metal em todo momento. Não dá para ser herói em todo momento. Então eu tenho orado para isso. Restaura o ânimo, Jesus, para que possamos continuar até o dia do Senhor. Que Deus os abençoe.